E a Copasa, hein? Continua fazendo o que quer e o que não quer aqui em Teófilo Otoni. Diante dos olhos das autoridades, com a quebra flagrante de contrato de concessão com o município, sem nenhuma punição mais severa por parte das autoridades competentes. Alguns bairros ficam há meses sem o fornecimento regular de água. É situação vivida, por exemplo, por moradores da região do bairro Felicidades e também lá da região do Pindorama, o bairro Solidariedade. O vereador Gabriel Guzmão, que inclusive já presidiu uma CPI sobre a Copasa em Teófilo Otoni, continua insistindo na necessidade de fiscalização por parte dos órgãos públicos competentes, Prefeitura, que tem um contrato de concessão com a Copasa, Ministério Público, para tentar resolver essa situação. Como se não bastasse a falta d'água em alguns locais, a empresa abre crateras, causa acidentes em vias públicas e fica tudo por isso mesmo. Gabriel Guzmão cita exemplos de outras cidades que suspenderam contrato com a Copasa por conta da má prestação de serviço. Ele conversou sobre o assunto com o repórter Josilei Silva. Acompanhe. Quando a gente fala sobre Copasa, a gente precisa destacar alguns pontos, dentre os quais, assim que eu tomei posse no primeiro mandato em 2017, me fez me estimulou, na verdade, fazer um trabalho fiscal, um trabalho voltado para o contrato que o município tem com a Copasa, porque a gente sabe que são muitos os problemas que existem aqui na cidade relacionados à concessionária. Desde a falta d'água, como nós estamos tendo agora, vários bairros sem água, o bairro Felicidade há quase 10 meses sem água, o bairro Solidariedade, outros bairros Freidinhas, outros bairros que corriqueiramente ficam aí 10, 15, 20 dias sem água, seja essa interrupção programada ou seja emergencial, fruto de alguma intercorrência na rede. Desde esse problema de falta d'água até as questões envolvendo o esgotamento sanitário, seja a ausência de rede em determinadas localidades, seja porque falta fiscalização efetiva dos entes de controle de fiscalização para intimar as residências, os proprietários a fazerem as ligações que existem. Então os problemas são inúmeros. Mas nós precisamos registrar, Josilei, a Copasa presta serviço para o município de Teófilo Otoni desde janeiro de 1971, quando Luiz Boalho, então prefeito à época, assinou o primeiro contrato com a Copasa no dia 20 de janeiro de 1971. A gente tem essas informações porque eu fui a fundo pesquisar a vida da Copasa em Teófilo Otoni, fazer um trabalho muito sério de fiscalização à época da CPI, que todos sabem que fui autor do requerimento e conduzi como presidente. Então, desde 1971, quando a Copasa iniciou os trabalhos aqui em Teófilo Otoni, que a gente precisa ressaltar de fato que são mais de 50 anos de trabalho aqui em Teófilo Otoni, e nós precisamos ter atenção para esses contratos que foram firmados nos anos seguintes, nos anos posteriores. No início dos anos 2000, observei, em 1971 a Copasa começou os trabalhos em Teófilo Otoni, e no início dos anos 2000 o trabalho de esgotamento sanitário foi pactuado com o município de Teófilo Otoni. Ou seja, nós ficamos todo esse tempo sem esse trabalho, a integração desse trabalho de esgotamento sanitário como sendo um dos componentes do saneamento básico. E daí, a partir daí, novos prazos, novas metas foram pactuadas entre a concessionária e o município, até que em meados de 2010, salvo engano, 2012, um TAC foi assinado, porque os prazos previstos na lei de 2003, que determinou essa alteração no contrato para a instalação do serviço de esgotamento sanitário, os prazos não foram cumpridos. O prazo era até 2007, para a integração de toda a cidade, para que toda a cidade fosse ligada a um sistema de coleta, de condução, de tratamento, de esgotamento sanitário, e como os prazos foram descumpridos, em 2010, salvo engano, eu tenho esse TAC no nosso gabinete, nós conseguimos na época da CPI, pactuaram um TAC, no Ministério Público, a Prefeitura de Teófilo Otoni, a Copasa, determinando novos prazos para cumprimento dessas obras aí, da integralização do sistema de esgotamento sanitário nas residências de Teófilo Otoni. Mas não são só esses problemas, Como eu disse, a falta d'água, esgotamento sanitário. Na verdade, como eu disse, o contrato muito antigo, de 1971, existe rede de condução de água para consumo, ou rede, desde quando começou a coleta de esgotamento sanitário, que não são atualizados, não foram atualizados até hoje. Então, os manilhamentos, os equipamentos, em alguns pontos da cidade, a gente tem um material utilizado muito antigo, E isso faz os acidentes acontecerem. E aí um acidente acontece na rede, a Copasa
precisa de perfurar lá o solo, o pavimento das ruas dos logradouros públicos, e aí a gente já sabe o que acontece. Infelizmente a gente vem tendo um descaso, um descumprimento assim, é grotesco. Não são pequenos buracos de pequenas ocorrências que se transformam em grandes crateras. Então nós precisamos de um entendimento da população em relação a isso, e nós precisamos colocar os pingos nos is, porque além de todo o problema que a gente já sabe que a Copasa tem, né, a falta de investimento, a falta de colocar um orçamento olhando mais para os municípios, como no nosso caso, Teófilo Otoni, para a atualização da rede, para a melhoria dos sistemas, a gente tem um problema crônico com o gestor que não notifica, com o gestor que não questiona um contrato. Nanu, que agora está com um contrato rompido com a licitação que foi feita para, acho que tem 2 empresas participando do certame. Certamente alguma coisa lá vai mudar. Não estou querendo dizer que nós precisamos colocar os pés, de certa forma, na Copasa de forma aleatória, não, mas o gestor precisa compreender que ele é o responsável pelo cumprimento do contrato, e a ele incumbe a tomar as providências necessárias para que o contrato seja cumprido, para que a água seja conduzida para os locais que a gente está tendo diversas ocorrências, para que o pavimento, para que as ruas públicas, que é coisa básica, coisa simples, seja recuperado quando as ocorrências acontecerem, que as multas sejam aplicadas, que o questionamento judicial de certo ponto do contrato que for descumprido seja aplicado. O problema é que a gente tem uma inércia muito grande. A gente sabe que o atual prefeito, por exemplo, foi autor de uma CPI também, uma CPI que nós pensamos que quando ele entrasse na prefeitura ele fosse tomar alguma providência, mas também não tomou, né? Então, assim, a gente precisa de ter essa consciência de que há muitos problemas, sim, pela Copasa. Nós precisamos de rediscutir esse contrato, a relação existente entre o município e a Copasa. Precisamos cobrar, precisamos judicializar problemas que a gente acha que carecem de judicialização, como eu disse, mas nós também temos que puxar muito a orelha do prefeito, que infelizmente não tem se portado como real administrador do serviço aqui, porque o serviço é de obrigação da prefeitura e é executado pela concessionária. Então eu acho que essas são minhas considerações. Nós, vereadores, em 2017 e 2018, aprovamos o requerimento. Os vereadores têm cobrado isso nessas 2 gestões que eu participei como legislador, como vereador aqui de Teófilo Otoni. Cobramos a participação massiva da população. Os vereadores apresentaram requerimentos, depoimentos, todos durante o processo de investigação. Entregamos. O PROCON multou a Copasa em R$2 milhões por ter entregue água para consumo humano com quantidade de alumínio acima dos limites toleráveis. Então nós temos muitas coisas feitas pelo Poder Legislativo para tentar fazer com que o contrato seja de fato cumprido pela Copasa ao município de Teófilo Otoni. Nos falta agora o Poder Executivo fazer o mesmo, zelar pelo contrato, garantir o cumprimento do contrato, fazer com que a população de Teófilo Otoni receba o que é de direito, que é o serviço público de abastecimento de água, de saneamento básico, de esgotamento sanitário, porque a gente paga caro e nós não estamos recebendo esse serviço em troca.